Com vocês aí, Vitor Vieira, meu grande amigo. Fala, Thiago, beleza? Beleza, meu irmão? Como é que você tá? Beleza, saudade, né? Parece que foi domingo que a gente se viu. Pois é, né, cara? Coisa boa, né? Muito bom, cara. Estou muito feliz de receber você aqui. E, diferente do que a gente fez na semana passada, eu vou deixar o Vitor dar uma aula aqui, bem à vontade, bem solta. E no final, como a gente de costume, a gente faz um bate-papo. Você separa todas as suas dúvidas cabulosas, teológicas e escatológicas. E a gente vai voltar e no final eu vou intermediar o bate-papo da galera com o Vitor. Mas eu vou deixar ele bem à vontade para tocar a aula a partir de agora. Vitor, Deus abençoe, meu irmão. Vai lá, pode mandar bala, Vitor. Então, a gente tá falando sobre escatologia e eu estou tentando apresentar para vocês quais são, né, as diferentes maneiras de se estudar ou de se compreender o fim dos tempos. E como eu falei, existem pelo menos 4 grandes linhas de compreensão sobre escatologia. A primeira delas que eu queria apresentar para vocês é o amilenismo, que é uma forte visão aqui no Brasil. Aqui no Brasil, o amilenismo ele é forte, principalmente nas igrejas mais históricas, né, nas igrejas mais tradicionais. E o amilenismo nada mais é do que a compreensão de que o milênio e o assunto da profecia bíblica ele deve ser compreendido de maneira de maneira não literal, de maneira alegórica. Muito da profecia bíblica já foi cumprida e nós devemos olhar para o livro de Apocalipse como uma alegoria, né? Não de algo que literalmente podemos esperar, mas algo que já aconteceu, já se cumpriu em muitas coisas, né? E o milênio, né? O determinado período de tempo no qual Jesus reinaria na Terra, ele é figurado, né? Porque Jesus já está reinando agora, né? Que o diabo já está preso agora. Então, o amilenismo ele defende essas linhas, né, de compreensão. Então, o problema para mim do amilenismo é que se Jesus já está reinando agora e se o diabo já está preso, quando eu olho para a janela, a realidade ao meu redor não me diz que isso está acontecendo. E se isso que está acontecendo é o reino de Deus e a ausência da influência do diabo, imagina se ele tivesse preso, né? Imagina se ele tivesse imagina se ele tivesse solto. Então, para mim, o amilenismo ele simplesmente não consegue fazer sentido com a realidade, né? E também ele se torna muito inconsistente na sua interpretação por causa da maneira como se lê e se entende a profecia bíblica. Por causa de se ler a profecia bíblica de maneira figurada, fica difícil saber o que os profetas de fato estavam falando, o que a Bíblia quer dizer, se ela significa o que ela quer dizer. Então, fica muito complicado a compreensão do texto bíblico quando a gente parte de um pressuposto, né, de uma linha de argumento amilenista. Isso é muito importante porque às vezes a gente não pensa que escatologia é um assunto essencial, mas é sim, porque dependendo como a gente vê o fim, o agora e o passado é totalmente transformado. Então é muito importante a gente definir o que a gente pensa sobre o fim, porque isso vai fazer com que o nosso agora faça mais sentido e a interpretação bíblica também seja coerente. Outro ponto de vista grande, conhecido aqui no Brasil, é o pré-milenismo dispensacionalista. Por que é pré-milenismo? Porque eles acreditam que Jesus volta antes da grande tribulação, né? Ou antes do reino milenar. E ele é dispensacionalista porque ele acredita que Deus lida com Israel, com a igreja e com as nações em dispensações diferentes. A principal tese do dispensacionalismo é que as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3 são diferentes estações ou épocas da história da humanidade, né? E que na última dispensação, a igreja vai ser retirada no arrebatamento secreto enquanto Deus lida
com Israel aqui na terra. Então, esse é basicamente o dispensacionalismo. O dispensacionalismo ele é conhecido ou famoso especialmente por livros e filmes da série Deixados para Trás. E eu acredito que a maioria de nós foi exposto a isso, né? Se você é uma criança crente, né? Se você nasceu num lar evangélico nos anos 80, anos 90, com certeza você já ficou com medo de Jesus voltar, de você ser deixado para trás e de você perder o arrebatamento. Então, o dispensacionalismo ele defende um arrebatamento secreto, ele defende que Deus lida em dispensações diferentes com a igreja e com Israel, mas ele é legal, ele é positivo na parte de que ele interpreta a Bíblia de maneira literal, né? Que é diferente do amilenismo. Um outro ponto de vista que também é real, né, sobre escatologia, no Brasil ele ainda é pequeno, em geral, mas ele está sendo bem difundido nos últimos anos, e ele se gaba de ser uma escatologia vitoriosa ou positiva, e ele se chama pós-milenismo. O pós-milenismo nada mais é do que a teoria de que a igreja vai conquistar as 7 esferas de influência, os montes de influência, a igreja vai avançar, discipular as nações, a igreja vai cristianizar o planeta, e no fim, quando todas as nações forem cristianizadas, então Jesus vem para poder governar sobre elas, né? Essa é uma visão muito conectada com o avivamento, porque o avivamento, teoricamente, é impulsionado com a esperança da conquista, né? Então, por causa da expectativa de avivamento, também se tem a expectativa de conquistar e de se dominar, né, a sociedade, as posições de importância, e de ser uma igreja relevante, esse tipo de coisa. O problema é que essa linha escatológica também, ela negligencia. Basicamente, não existe nada para se dizer sobre ela na Bíblia, porque é impossível você desconectar a teologia do fim dos tempos e a realidade da igreja, juntamente com a maturidade da igreja, também a maturidade do mal, né? Jesus disse que quando, no fim dessa era, as coisas forem ser concluídas, o joio vai ter amadurecido, o trigo também vai ter amadurecido. Então, ele vai vir e fazer a colheita. Então, assim, nós podemos esperar um grande avivamento? Sim, mas nós também precisamos esperar uma grande tribulação. E eu queria dizer para vocês qual é o nosso ponto de vista, ou o ponto de vista que nós defendemos, que acreditamos que a palavra de Deus apresenta. Nós acreditamos que a palavra de Deus apresenta aquilo que chamamos de pré-milenismo histórico, né? Histórico por quê? Porque ele é tão antigo quanto os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São os apóstolos e a geração de discípulos dos apóstolos, né? Então, os discípulos de Pedro, de Paulo, de João, né? Esses caras foram os pais da igreja. E todos eles acreditavam em um reino literal na terra de Jesus por 1000 anos. Todos eles acreditavam em uma segunda vinda visível, né? E não havia, né, nos primeiros 3 séculos de cristianismo, nem sombra, nem variação de outra opção escatológica, senão a restauração literal do reino de Deus, né, e do governo de Jesus em Israel, ou a partir de Israel. Então, os apóstolos acreditavam no reino messiânico literal, na terra como no céu, ao fim da grande tribulação. Então, o pré-milenismo histórico é o ponto de vista que nós defendemos, e assim, é muito legal a gente saber o que a gente pensa, porque como a gente pensa é muito importante para o desdobramento de como a gente vive, né? De fato, nós somos e nós agimos com base naquilo que nós esperamos, né? Porque sem fé a gente não consegue
nem agradar a Deus, nem conseguir desenvolver, né? Nem consegue desenvolver uma vida, né? Ou tomar atitudes, ir para frente, avançar. Então é muito importante você definir ou pensar sobre qual é a sua linha escatológica. Algumas pessoas elas são escorregadias, né, nesse assunto. Eles falam assim: para mim não importa se Jesus volta antes ou depois, se é literal ou se é figurado. O importante é que eu vou estar com Jesus. E eu queria primeiro dizer que isso é uma grande mentira, que importa sim o que você vê e importa sim como você entende escatologia. Por quê? Porque Jesus, ele dá detalhes. E se ele dá detalhes sobre alguma coisa, nós precisamos prestar atenção e agir de acordo com aquilo que a gente acredita sobre o que ele disse. Então, só para você ter uma ideia, sobre o fim dos tempos e sobre escatologia, existem na Bíblia 150 capítulos. Para pensar, 150 capítulos, onde o assunto desses capítulos na Bíblia são a segunda volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Imagina, se você somar os 4 evangelhos, você vai ter 89 capítulos. Só que em toda a Bíblia a gente tem 150 capítulos, inspirado pelo mesmo Espírito Santo, que apresenta o mesmo Jesus dos evangelhos, que é a mesma palavra de Deus do que os evangelhos. Então, se esse fosse um assunto periférico, né, esse seria um assunto secundário e não muito falado, mas 150 capítulos da Bíblia são relacionados com o fim dos tempos. Então, isso torna o assunto escatologia muito importante e eu diria que até mesmo fundamental, né? Porque sem uma correta perspectiva do fim, nós vamos viver o agora aquém de como nós viveríamos. Outras pessoas, elas gostam de pensar sobre o assunto escatologia como uma forma de manter os crentes dentro da igreja. E essa é uma metodologia muito ruim e negativa, porque controlar as pessoas pelo medo não funciona. Porque o medo, ele mantém a gente preso por um instante e daqui a pouco a gente cria coragem para fazer besteira. Então, assim, é muito melhor manter as pessoas engajadas com a missão de Deus por causa da verdade, por causa do plano de Deus, por causa do que vai acontecer e do que Deus espera de nós, do que tentar manter as pessoas aprisionadas por causa do medo. Por exemplo, Jesus vai voltar a qualquer momento, você vai ser deixado para trás. Se você for deixado para trás, você não vai ter o Espírito Santo na terra para se arrepender. Sabe, tudo isso é absolutamente cultura evangélica. Você precisa ler a Bíblia por si só. E se você não consegue ver isso que eu estou falando na sua leitura, você não precisa acreditar em mim, sabe? Porque você não precisa viver com base naquilo que os outros dizem. Você tem que conseguir ver com os seus próprios olhos. E muitas pessoas, elas têm medo de se questionar ou de questionar o que elas foram ensinadas, o que eles aprenderam com os tios, pais, avós e outras pessoas, né, por causa da tradição. Então, galera, eu queria chamar a sua atenção para que a gente conseguisse olhar por nós mesmos aquilo que a palavra de Deus diz sobre o fim. Então, para mim, o capítulo-chave para que a gente possa ter a nossa compreensão teológica ou escatológica do fim dos tempos é Mateus 24. Mateus 24 é o maior ensino de Jesus sobre o fim dos tempos. Eu queria mostrar para vocês alguns detalhes de Mateus 24 para que você possa desenvolver a sua compreensão quando você também estuda por você mesmo escatologia. Pensa assim, cara, a verdade, sabe, a palavra de Deus, ela nunca é
ofendida quando ela é questionada. Pelo contrário, quando ela é questionada com honra, respeito, a palavra de Deus ela brilha ainda mais, ela se destaca ainda mais, né? Essa é a beleza da verdade. A gente não precisa ficar com medo dela, nem com medo de atrapalhá-la. Ela é simplesmente maravilhosa e nós podemos explorar ela com respeito. Nós podemos perguntar e questionar o que as Escrituras estão falando, que ela não vai ficar ofendida, não vai ficar chateada, ela simplesmente vai brilhar muito mais conforme você provocá-la, conforme você pesquisar e estudar sobre ela. Então, imagina que Mateus 24 é o maior ensino do próprio Senhor Jesus sobre a sua segunda vinda. O quão glorioso você acha que pode ser Jesus ensinando sobre o fim dos tempos? Você está com a sua Bíblia aberta aí? Eu queria que você desse uma olhada comigo para você entender por que Jesus está ensinando sobre o fim. Primeira coisa, por que Jesus ensina sobre o fim? A resposta é Mateus 24, versículo 3. Estando eles assentados no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Então, Jesus ele ensina a escatologia porque os discípulos querem saber. Então, se você não quiser saber, você não vai aprender. Mas se você perguntar, Jesus vai te revelar. Se você bater na porta, ela vai se abrir. Se você procurar, você vai encontrar. Se você pedir, você vai receber. Os discípulos chegaram para Jesus e eles pediram 3 coisas. Quando? Qual é o sinal da tua vinda e do fim? Então existe o sinal do fim, o sinal da vinda e quando que tudo isso acontece. Cara, Jesus começa a responder os seus discípulos. Olha que incrível. Sabe, ele não é um Deus tipo assim, pensa sobre isso não. O importante é você estar salvo. O importante é ainda bem que eu vou morar no céu. O importante não é se eu volto agora ou se eu volto depois. O importante é você não sair da igreja e continuar dando seu dízimo. Não. Jesus falou o seguinte: o que vocês querem saber? Quando, qual é o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E aí então Jesus começa a responder essas 3 perguntas. Ok, qual é o sinal do fim dos tempos? O fim dos tempos, ele tem durante a narrativa bíblica, ele é chamado em diversos momentos de o grande e de terrível dia do Senhor. Quem usa essa frase é o profeta Malaquias. O profeta Isaías usa a seguinte frase, né? Malaquias 4 fala sobre o grande e terrível dia do Senhor. Isaías 61 fala sobre o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. Então, o dia do Senhor, ou o tempo do fim, quando que essas coisas acontecem, o fim dos tempos é o grande e terrível dia do Senhor. É o ano aceitável e o dia da vingança do nosso Deus. É uma dinâmica de eventos positivos e negativos que vão estar acontecendo simultaneamente e que nós podemos observar quais são esses eventos. Primeira coisa que Jesus fala para que a gente possa entender sobre o fim dos tempos é para que a gente ficar ligado com os falsos mestres e com os enganadores, ok? Isso aí está em Mateus 24, 4 e 5. Cuidado para que ninguém te engane. E assim, a gente precisa entender que quem engana crente, sabe, não é um capeta satanista infiltrado na igreja. Quem engana crente é um crente mal informado pregando besteira. É quando alguém não tem visão e perspectiva do que a palavra de Deus diz sobre a narrativa e sobre o plano de Deus, essa pessoa se constitui num falso mestre. E o ensino dele passa a ser perigoso e nós devemos ter cautela com pessoas que não entendem com clareza sobre o fim. Jesus fala para a gente,
cuidado com esse tipo de ensino. Não fique enganado quando pessoas começarem a ensinar sobre o fim, ou quando algumas pessoas falarem, olha, isso é de Deus, ou eu sou de Cristo, ou eu sou ungido, né? Então, essa é uma coisa importante para a gente observar como um dos sinais de que o fim está próximo. Depois, Jesus ele coloca guerras, rumores de guerra, várias outras coisas no versículo 7. Nação contra nação, reino contra reino, né, que são conflitos políticos, sociais, étnicos, né? O próprio racismo que a gente tem visto agora, né, se encaixaria nisso que Jesus está dizendo. Depois ele fala fome, peste, terremotos, todas essas coisas, Jesus fala, versículo 8, todas essas coisas são o princípio das dores. Então, ele está falando que vai ter um monte de dinâmica que parece que é o fim, mas que ainda não é o fim. Você já viu uma mulher tendo um filho, ou uma mulher grávida, né, para ter neném? Quando o dia vai se aproximando do neném chegar, a mulher começa a sentir pequenas contrações. E se for o primeiro filho dela, ela vai falar assim, meu Deus do céu, está nascendo o neném. Aí então ela vai lá no médico, no hospital, no pronto-socorro, e o doutor fala assim, olha, de quanto em quanto tempo você sente essas dores? Ah, não sei, senti hoje de manhã e eu achei esquisito. Não, pode voltar para casa tranquilo, porque o neném ainda não vai nascer. Jesus compara, né, os eventos do fim como também dores de parto, ou como o processo de se ter um neném. Porque as dores vão crescendo e se intensificando, e parece no momento que não vai dar certo, parece que a mulher vai morrer, parece que a mulher vai explodir, e de repente, né, no meio da dor e no meio da crise, do desespero daquela situação, uma nova vida surge, uma nova vida nasce. É muito difícil a gente dizer e afirmar que agora nós já estamos nos princípios das dores, porque todos esses eventos que Jesus está mencionando aqui, eles já aconteceram ao longo da história, né? Então, quando será que esses eventos estão de fato conectados com o fim? Eu quero te falar que nós não temos como afirmar. Se alguém afirmar que nós estamos na grande tribulação ou que nós estamos no princípio das dores, agora nós não temos condição de dizer se nós estamos ou não dentro desse determinado período de tempo, porque existe um evento que marca o início dos últimos 3 anos e meio, mas não tem um evento exato que marca o início dos últimos 7 anos. Então, nós vamos saber exatamente quando nós estamos dentro da grande tribulação, quando a gente vê uma coisa acontecendo. Mas antes disso, várias coisas terríveis, crises, doenças, pestes, terremoto, guerra, rumores de guerra, terrorismo e perseguição religiosa, martírio, e o multiplicar da iniquidade, o amor de quase todos se esfriando. Mas a gente vai ver também algo muito positivo acontecendo. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E aí então vai começar o fim. E aí então, Mateus 24, versículo 15, é a chave onde nós podemos afirmar que de fato nós estamos vivendo os últimos 3 anos e meio, ou 1260 dias, ou 42 meses, ou tempos, metade de tempo, depende do que você está lendo. Né? O livro de Apocalipse vai falar 1260 dias. O profeta Daniel vai usar tempos, metade de tempo. O profeta João, o apóstolo João, em Apocalipse também vai usar 42 meses, ou 3 anos e meio. É tudo a mesma coisa. É tudo o mesmo período de tempo que se inicia exatamente com Mateus 24, versículo 15. É a abominação da desolação.
Olha o que Jesus fala: portanto, quando virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, e aí então ele bota um parênteses assim: quem lê, entenda. Então, começou a grande tribulação. Jesus ele está supondo que você chegou na leitura de Mateus depois de ter lido e entendido Daniel. E esse é um grande problema nosso hoje na compreensão da escatologia, porque geralmente, falam para a gente começar a ler e estudar a Bíblia em Mateus. E a maioria de nós nem passa por Daniel, nem sabe o que Daniel fez, além de ficar na cova dos leões e além de ter feito um jejum de 21 dias. Mas o profeta Daniel é quem Jesus menciona como a principal referência escatológica, ou o principal mestre de escatologia. Então, o livro de Daniel, ele é um dos mais completos e fundamentais para a compreensão da escatologia. Jesus está falando assim: a abominação da desolação que o profeta Daniel falou. E a expectativa dele é que a gente já tenha lido e compreendido. Então, o que será que Daniel falou? Daniel falou a mesma coisa que o apóstolo Paulo falou. Ele disse que vai haver, antes do fim, a restauração do funcionamento do templo judeu. Nós não sabemos se é a mesma estrutura de pedra, mas o que a gente sabe é que os sacrifícios diários vão estar acontecendo em Jerusalém. E vai haver um determinado momento onde os sacrifícios cessam, ou alguém cessa o sacrifício e ele interrompe, o funcionamento do sacrifício diário. O apóstolo Paulo chama esse de o homem da maldade, segundo Tessalonicenses 2. O profeta Daniel fala que isso é a abominação da desolação. Então, a nossa atenção não deve ser exclusivamente ou especialmente nos jornais. Eu não sou contra a gente observar o que os jornais estão falando, mas nós não podemos deixar que a nossa escatologia seja baseada naquilo que a gente aprende lendo os jornais. Nós precisamos olhar para o seguro solo da profecia bíblica. Nós temos que ter raízes, estar profundamente ancorados e fundamentados no que a palavra de Deus diz sobre o fim, e não no que eu acho que é fim ou não. Então, existe uma coisa que muitas pessoas fazem que se chama a exegese do jornal. O que é a exegese do jornal? A exegese é um exercício bíblico de extração de revelação. Só que as pessoas fazem isso com o jornal e não com a Bíblia. Que é, por exemplo, o seguinte: coronavírus, é o fim dos tempos. Terremoto no México, é o fim dos tempos. A nuvem de gafanhoto, é o fim dos tempos. Mas espera aí, o que a palavra de Deus dá para a gente como sinais? O que a palavra de Deus afirma que deve acontecer antes do fim? Sabe, existem tantas coisas que nós precisamos observar antes, e muitas vezes a nossa atenção é manipulada pela mídia, que não tem o menor compromisso com a verdade, muito menos com Deus. Então, eu acredito que muito da igreja hoje nada mais é do que distração, em vez de colocar os seus olhos no seguro solo da profecia bíblica e no que as escrituras dizem a respeito do fim. Se nós queremos ser estudantes sérios, nós precisamos dominar as profecias bíblicas, nós precisamos entender as profecias bíblicas para que nós possamos viver e para que nós possamos ensinar outras pessoas nisso também. Então, assim, só um parênteses, para a gente poder avançar aqui na explanação de Mateus 24, mas não tenha a sua escatologia baseada ou inspirada ou motivada naquilo que o jornal está falando hoje. Olhe para a palavra de Deus, olhe para as escrituras e confira se aquilo que está acontecendo está alinhado com as escrituras. O que eu posso dizer para você? Nós não estamos ainda no tempo do fim. Nós estamos ainda ensaiando. Sabe, tudo isso que está acontecendo ao nosso redor não passam de contrações iniciais. E isso significa que as coisas vão se intensificar ainda mais. E nós precisamos estar preparados
para ter a resposta de Deus baseada nas Escrituras sobre o que está acontecendo. Querido, Jesus não vai voltar hoje. Jesus não vai voltar daqui os próximos anos. E eu posso falar isso com paz e tranquilidade, porque eu sei que se você ouve isso com um coração engajado com Jesus, você vai querer saber como que eu posso viver mais perto de Deus. Algumas pessoas acham que porque a gente fala isso, as pessoas vão falar assim, já que Jesus não volta hoje, né, então eu vou curtir a vida e dar um rolê. Sabe, se você tem esse tipo de mentalidade, não importa se Jesus volta hoje ou volta daqui tantos anos, porque você já está perdido. A questão é, Jesus volta hoje para você, se você, né, sofreu um acidente, se você morrer e encontrar com o Senhor, Jesus voltou hoje para você. Mas na profecia bíblica existem diversos elementos, fatores que ainda precisam se cumprir para que nós possamos ver o céu aberto e o Filho do Homem descendo. Ok, vou avançar com vocês porque o tempo não é tão grande e eu tenho tanto para dizer. Mas existe aqui, de Mateus 15 a Mateus 28, Jesus elenca a intensificação daquilo que nós conhecemos como grande tribulação. Em momento nenhum você vai ver nesse texto o arrebatamento. Em nenhum momento você vai ver que a igreja é tirada, mas pelo contrário, a igreja ela é desafiada a resistir e a dar testemunho de Cristo mesmo no meio da tribulação. Não faz sentido ou não tem coerência com o Deus da história livrar a gente da tribulação. Ele geralmente livra a gente na tribulação. E na verdade, Deus está em busca de um povo que não está interessado em escapar, mas está interessado em amadurecer para revelar quem Ele é. Ok, então, aqui de Mateus 15, Mateus 28, nós temos o período da grande tribulação. Nós temos zero informação aqui sobre um arrebatamento secreto. Imagina, cara, se Jesus tivesse planejado duas vindas, uma secreta e uma visível, como que ele não ia falar isso para os seus amigos? Por que ele não deu detalhes sobre essa vinda secreta? Simplesmente não existe nenhum versículo na Bíblia a respeito de um arrebatamento secreto. Você precisa pegar um texto e torcer ele para poder provar esse ponto, que é impossível. Mas eu queria chamar a sua atenção aqui para Mateus 29, ou Mateus 24, versículo 29. Fala o seguinte: logo depois da aflição daqueles dias. Então, depois da grande tribulação, o que acontece? Os eventos cósmicos, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do firmamento, os corpos celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui a gente posiciona um pouco da linha do tempo, do fim dos tempos. Jesus manda a gente observar alguns determinados sinais. Existe um sinal, né, que nós devemos prestar atenção, que é o surgimento do anticristo. Tudo antes disso é especulação. Sem isso acontecer, nós não podemos dizer em que momento nós estamos. Nós não podemos afirmar em que hora nós estamos. E no versículo 32, para eu encerrar, Jesus ele começa o versículo 32 dando uma ordem. Ele fala o seguinte: aprendei a parábola da figueira. O que é a parábola da figueira? Que quando, né, os ramos brotarem, o verão está perto. Ele está falando o seguinte: observem o florescimento, ou os sinais. Porque quando vocês verem esses sinais, a minha vinda está pronta, a minha vinda está perto. E aí então ele começa a exortar sobre a importância de
a importância de estar preparado, a importância de ter uma vida cheia de Deus, né? E depois, Mateus 25, a importância de ter a vida cheia do Espírito Santo, a importância de se ter uma vida que lida bem com os talentos, né? E a importância de como nós lidamos com a questão de Israel. Então, assim, Tiago, o que eu queria compartilhar com vocês e introduzir para vocês cara, é possível a gente crescer no conhecimento de Deus sobre escatologia, mas, assim, a gente precisa olhar menos para o jornal, olhar mais para as Escrituras, e nós precisamos definir qual é a nossa perspectiva. Porque sem definir qual é a nossa perspectiva, se eu sou amilenista, se eu sou dispensacionalista, se eu sou pós-milenista, ou se eu sou pré-milenista histórico, né, isso tudo faz grande diferença, é muito forte. Então, eu queria incentivar vocês a acreditar que Jesus compartilha os sinais do fim com os seus discípulos. Ele fala detalhes, ele não esconde. E ele ordena a gente aprender essa lição. Então, com isso eu queria passar a bola de volta para você. Se você quiser interagir ou perguntar qualquer coisa, cara, fica à vontade, eu estou aqui para você. Legal, eu queria acrescentar isso que você falou, uma experiência que a gente teve em casa, né? Porque eu nasci praticamente na igreja, desde os 5, 6 anos a gente vai na igreja, e você vem com as coisas pré-formatadas ali, né? Tipo, aquilo que a sua igreja acredita, aquilo que você vai acreditar também e tal. E a Thaís não, a Thaís converteu logo quando a gente começou a namorar. E ela, lendo a Bíblia sozinha, ela chegou na conclusão dela. E a conclusão dela foi diferente da minha, porque eu carregava aquilo que outras pessoas falaram para mim, que não tinha a ver com o que eu acreditava de fato, mas com o que foi falado para mim. Então eu queria endossar aquilo que você falou agora. Chegue na sua própria conclusão, né? Leia a palavra de Deus, encontre aquilo que você acredita que é válido para você, e como você falou, né? A partir daí você consegue se posicionar, consegue pensar nas coisas do futuro. E isso aconteceu em casa e foi muito legal, né? Uma experiência de uma pessoa que não era convertida, lendo a Bíblia, ela chegou nessa conclusão, né? Isso é muito massa. Vamos abrir para perguntas aqui agora. O pessoal vai mandar aqui. Estou perguntando aqui. Bom, antes disso, Vitor, fala para mim assim, ó. A gente teve aí um período de uns 40 minutos bem turbulentos, né? Foi quase uma grande tribulação na live, né? Praticamente, né? Não dá para estudar escatologia em 40 minutos, né? Me conta um pouquinho sobre o trabalho de vocês, o que vocês têm de material, de conteúdo aí para oferecer para a galera. Tem muita gente interessada, principalmente porque a gente está levantando essa bola e que é algo que não era tão difundido assim no Brasil. Então, explica um pouquinho para a gente como é que funciona o trabalho de vocês aí. Seguinte, o nosso ministério aqui em Vitória, na base, cara, Deus tem chamado e despertado os nossos corações para poder, equipar o corpo de Cristo no que diz respeito à segunda vinda, o retorno do Senhor e como ter um estilo de vida que prepara outras pessoas. Então, a gente publicou, sei lá, uma dezena de livros já relacionados a esse assunto, e nós também publicamos, cara, centenas de horas em aulas, né, sobre o assunto também. E eu queria colocar disponível aqui para a galera que está no Lab e que deseja aprofundar alguns cupons de desconto para vocês conhecerem mais o que a gente tem de recursos, como os nossos cursos, né? Tem um combo de escatologia em 3 níveis diferentes. Então, assim, se você não sabe nada, você vai entrar, ser instruído e você vai avançar pra caramba. E também tem o combo de livros de escatologia, que são 5 livros diferentes, né, que tá com 20% de desconto aqui com o cupom do Jesuscope. Então tem aí o curso de escatologia, 40% de desconto que eu coloquei, né, que eu até errado, né, você quase brigou comigo aí. A gente estava discutindo sobre isso antes, eu falei que ele não deveria fazer isso, mas ele fez mesmo assim, porque é um absurdo o preço. Fala o preço! Cara, ele tá de 99 por 59 só hoje. Não devia poder, Mas, cara, a gente tem um grande desejo, assim, aqui em Vitória, né, em tudo que a gente faz, em preparar pessoas para
sabe, estudar a narrativa bíblica e a história de Deus e se preparar para encontrar o Senhor. Mas assim, a forma de se preparar é viver um estilo de vida preparado. Mas como que eu vou ter um estilo de vida se eu não sei o que eu estou lidando, ou o que eu vou fazer? Qual que é a minha mensagem? Qual que é a minha missão? Então eu acredito que através dos textos ou dos livros e também dos cursos a gente pode ajudar pessoas a preparar o seu estilo de vida. Com certeza, e é o curso que a nossa galera tem feito, né? Nossa galera aqui de Bragança tem muita gente. O Eric tá fazendo um sinal para mim ali no aquário. Ele faz o curso, o Wesley também, né? Faz o curso. Minha mãe, a Val, tá todo mundo empolgado com o curso, né? Tem uma galera daqui de Bragança fazendo. E como a gente costuma fazer, né? Na loja do Desescope, aqui o que a gente faz aqui, a gente compartilha aquilo que a gente está vivendo, entendeu? Tipo assim, não é uma promoção, uma propaganda, alguma coisa assim, não. É o que a gente está vivendo de verdade aqui. A gente está transmitindo para vocês. A gente gostaria de compartilhar com vocês e um preço bem acessível. O link está na descrição, ok? Se você quiser comprar com desconto é só clicar lá, tá? E participar. E a gente vai fazer agora rapidinho uma sessão de perguntas e respostas. Vou começar aqui, Vitor. Sim. Pode ser dito que esta será a última geração? Então, cara, é difícil a gente dizer, porque uma geração na Bíblia, ela pode durar de 70 a 100 anos. Então, assim, a gente não sabe onde a gente está na linha do tempo. Então, assim, pode ser que seja na nossa geração, pode ser que seja na geração dos nossos filhos, né? A gente não sabe, a gente não pode afirmar. O que Jesus afirma em Mateus 24 é que quando a gente vê todos esses sinais acontecendo, dessa geração não passa. Então, quando a gente vê que tudo isso está acontecendo simultaneamente, globalmente, essa é a geração do retorno do Senhor. Então, eu costumo dizer assim, cara, as pessoas geralmente gostam de descobrir quem é quem, quando é quando. Elas têm, tipo, curiosidade, né? A pira das pessoas é a curiosidade. Eu costumo dizer que o estudo de escatologia tem a ver em descobrir quem é o homem glorioso por trás deste plano maravilhoso, né? Muito mais do que a gente descobrir quem é quem, quando é quando, nós precisamos olhar para Jesus. Por isso que Jesus fala que a forma de se preparar é vigiar e orar, é permanecer nele, permanecer conectado nele. Então não dá para a gente afirmar se nós estamos ou não nessa geração, né? Eu gostaria que fosse, porque eu quero ver, né? Mas assim, o que eu gosto, o que eu acho, de fato não importa. É verdade. Cara, o que Jesus quis dizer quando disse sobre abreviar os dias? Abreviar os dias, ele tá falando a respeito de que a grande tribulação vai ser tão intensa que se os dias não fossem abreviados, não ia sobreviver ninguém vivo para vê-lo quando ele voltasse. Entendi. Entendeu? É que vai ser tão agressivo, tanto a fúria do diabo e do anticristo perseguindo Israel e a igreja, quanto a violência da agressividade dos juízos de Deus, que se esses dias não fossem abreviados, não ia ter ninguém vivo na terra para encontrá-lo. Beleza. O Eduardo está perguntando aqui, 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, como o pré-milenismo histórico encara essa visão. Você consegue abrir aí rapidinho? Sim. Esse texto é bem conhecido, né? E a gente precisa entender ele à luz também de outros textos, porque Jesus, ele fala que quando ele vem ao som do arcanjo também. O apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, também diz que é ao som da última trombeta. Então, quantas trombetas existem e de que trombetas Paulo está falando? Vitor, fala mais alto um pouquinho. Em primeiro... Eu? 1 Tessalonicenses. Era eu para falar mais alto, desculpa aí, pode continuar. E que trombeta que Paulo está falando em 1 Tessalonicenses 4,16, né? A gente vê no livro de Apocalipse que existem 7 trombetas, e elas são numeradas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Então o apóstolo Paulo está falando aqui que é ao som da trombeta de Deus. Em 1 Coríntios 15, 52, se eu não me engano, ele fala que é ao som da última trombeta. Né? Então, a visão do pré-milenismo histórico sobre 1 Tessalonicenses 4, né, 16 e 17 é que o arrebatamento, ou o encontro com o Senhor nos ares, né, ele acontece ao som da sétima trombeta, ou no fim da grande tribulação. E nós vamos encontrar com ele nos ares. Isso não quer dizer que a gente vai ficar para sempre nos ares, porque a gente vê que logo depois o plano de Jesus é na terra, ele pisa no chão. E se nós vamos estar com ele para sempre, nós encontramos com ele nos ares e nós descemos com ele para a terra, onde nós vamos reinar com ele para sempre. Né? O texto de 1 Coríntios 15, ele dá também luz sobre o que acontece nos ares. Ele diz que num abrir e fechar de olhos nós vamos ser glorificados. Ele não diz que o arrebatamento é num abrir e fechar de olhos, nem que ninguém verá. Ele diz que o que acontece instantaneamente é a glorificação dos nossos corpos. Então, acho que é isso aí, cara. Beleza. Tem mais? Tá, tem mais um monte aqui, nós vamos ter que selecionar aqui, vamos ver se a gente consegue ser rapidinho. Queria que ele falasse mais da abominação da desolação. Li hoje Daniel e boiei grandemente no capítulo 11. Você comentou rapidinho, se quiser complementar. Então, queria que você falasse sobre a abominação da desolação, que ela leu hoje em Daniel e boiou grandemente, capítulo 11. Tá, a chave aqui é Daniel 11, versículo 31. Né? Que diz o seguinte: dele sairão uns braços que profanarão o santuário, isto é, a fortaleza, e tirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então, Jesus está diretamente mencionando Daniel 11, versículo 31. Ele está falando que vai haver um período de tempo onde o templo judaico vai ser violado, o santuário vai ser profanado. E essa profanação inclui o cessar do sacrifício diário, né? O sacrifício contínuo. E ele diz que essa abominação, ou esse ato abominável, traz consigo grande desolação. Ou seja, é uma atitude que desencadeia uma desgraça, ou uma sequência de eventos terrivelmente negativos, que nós entendemos que seja a grande tribulação. Muito se fala sobre a reconstrução de um templo, né, em Jerusalém. Essa é uma coisa interessante para se observar, porque antes do anticristo se levantar, que é o grande sinal escatológico para a gente entender que estamos na geração que Jesus volta, antes disso acontecer, o sacrifício diário de animais vai estar funcionando novamente em Jerusalém. Então é muito importante a gente ficar de olho no que está acontecendo onde? No Oriente Médio, em Jerusalém, né? Porque a gente acha que a gente é o centro do universo, né? A gente acha que Estados Unidos é China. Não, a Bíblia ela é totalmente centrada em Jerusalém, Israel e no Oriente Médio. Então nós precisamos voltar os nossos olhos para lá e a nossa atenção para lá, para a gente poder entender um pouco sobre o fim dos tempos e a abominação da desolação. Beleza, dá pra gente fazer mais umas 2, 3 perguntinhas? De boa. Vamos lá. Mateus 24, 40, sobre um ser deixado e outro levado. O que você pensa a respeito aí? Deixa eu ver aqui. Então, aqui Mateus 24, 40, Jesus está falando, ele está exemplificando o fim dos tempos como se fossem nos dias de Noé. E agora eu queria que você pensasse nos dias de Noé. Nos dias de Noé era bom você ser deixado ou ser levado pelo que ia acontecer, né? Na verdade, quem foi deixado foi quem estava dentro da arca e foi protegido.
quem foi levado foi engolido pela tempestade ou pelas muitas águas do lado de fora. Então, um ser deixado e um ser levado não significa que alguém vai estar andando com um carrinho de bebê no shopping e de repente a roupinha dele começa a esvaziar assim porque o bebê foi arrebatado. Isso tem a ver com que nos dias que antecedem a vinda de Jesus, uma pessoa vai ser deixada, né? Ou seja, vai ser poupada, e outra pessoa vai ser levada pela tribulação ou pelos eventos violentos que vão estar acontecendo. Então, Mateus 24:40 está, na verdade, é o oposto do que as pessoas geralmente pensam. Elas pensam que ser levado é benéfico, sendo que ser deixado ou ser livrado que é bom, né, o positivo. Beleza. Tem uma legal aqui, ó, sobre a afirmação bíblica que Jesus virá como um ladrão, de forma que nós não sabemos nem o dia nem a hora. Muito boa pergunta. O que você tem a dizer aí a respeito disso? Então, eu queria que essa pessoa olhasse comigo 1 Tessalonicenses 5, porque o próprio texto, ele diz, 1 Tessalonicenses 5, eu vou ler aqui com você e a resposta está no texto. Irmãos, acerca dos tempos e das épocas, não necessitais que eu vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ok? Então aqui está falando o quê? Que sim, o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Beleza? Beleza. Versículo 3. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, ou aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha o que diz o versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que esse dia vos surpreenda como um ladrão. Ou seja, nós somos filhos da luz. O dia do Senhor é trevas, e o dia do Senhor é como um ladrão para quem não está na luz. Mas nós que estamos agora iluminados pelo Espírito de Deus, nós podemos ter compreensão dos eventos escatológicos, e aí então Jesus não volta mais como um ladrão para a gente, embora ele volte como um ladrão para quem está em trevas e não está preparado. Ou então, seja, não vai ser de surpresa. Não vai ser de surpresa, mas vai ter gente que vai ser pego de surpresa porque não está preparado. Perfeito. Vamos lá, vamos terminar aqui. Os mortos vão continuar mortos na grande tribulação? Sim, os mortos em Cristo ressuscitam quando Jesus volta. Os mortos sem Cristo ressuscitam ao fim do reino milenar, né? Que tem a primeira e a segunda ressurreição. Apocalipse capítulo 20 fala: bem-aventurado e santo aquele que participa da primeira ressurreição. Ou seja, tem uma primeira e tem uma segunda. A primeira está relacionada com os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós, os que estivermos vivos, vamos encontrar com Ele nos ares, né? O que o apóstolo Paulo nos ensina. Mas os mortos sem Cristo, eles ressuscitam para ser condenados no fim da grande tribulação, ou no fim do reino milenar, como diz Apocalipse 20. Muito bom. Para a gente encerrar aqui, teria mais perguntas, cara, mas eu vou encerrar com uma facinho aqui, ó. Explica um pouquinho aí, 2 minutinhos, sobre o milênio, sobre o reino milenar. O que a gente pode dizer sobre ele aí? Difícil, né? 2, 3 minutos, mas tenta aí. Não, muito legal, cara. O reino milenar, inclusive eu estou gravando um curso novo só sobre o reino milenar, com 20 sessões diferentes, né? Então imagina, assim, a quantidade de conteúdo que tem sobre o milênio é inacreditável. Mas o milênio são 1000 anos literais, né? Onde nós vamos reinar juntamente com Cristo, né? Ele, a partir de Jerusalém, vai ser o rei de toda a terra, e nós vamos reinar juntamente com ele. O milênio é o momento no qual todas as promessas de Deus podem ser plenamente cumpridas. Ou seja, tudo que Deus prometeu para Jesus, para os patriarcas, para Davi, para os apóstolos, vai se cumprir no milênio.
o que torna o milênio literal, ou 1000 anos com Cristo aqui, como se fosse algo que a honra de Deus depende, né, da realização desse período de tempo onde ele pode cumprir tudo que ele prometeu que ia fazer, né? E o reino milenar também é o ápice da existência, porque nós vamos ser nós mesmos, porém com corpos glorificados, ou seja, nós vamos ser impossibilitados de pecar enquanto nós desfrutamos de amor, amizade, interação social, relacionamentos, serviço, trabalho e dinâmicas, né, normais da vida natural, otimizado pela glória que há de se manifestar também nos nossos corpos. Então o reino milenar são 1000 anos com Cristo na terra como no céu. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado. Você que está aqui com a gente até agora, tem os links aí para você comprar esses cursos. Tá muito baratinho, é um preço meio que simbólico mesmo para você poder acessar esse material. Não dá para falar que não tem dinheiro, né? Porque R$60 o curso completo de escatologia, meu Deus do céu, né? Tem nem o que falar, tem nem o que fazer. Então, cara, obrigado, sem palavras para agradecer. Obrigado de coração pelo domingo, por hoje, por encerrar essa série aí com chave de ouro, e que a galera possa continuar crescendo no conhecimento aí, participando dos cursos da base e todo o pessoal aí de Vitória. Um abraço a todo mundo aí, muito obrigado, mano. Valeu, irmão, obrigado. Galera, queria só agradecer vocês, foram 12 semanas incríveis, acho que a gente aprendeu muito juntos. Desculpa de não ter conseguido dar vazão para todas as perguntas, né? Uma temática muito complexa, mas cara, 60 conto para você fazer um curso, faz o curso dele aí, faz todas as perguntas que você quiser, o pessoal vai atender vocês. E eu queria dar um recado da próxima semana, que nós vamos começar uma nova série a partir do livro de Romanos, ok? Então eu vou participar dessa série aqui como um dos professores, mas nós vamos ter aí 5 ou 6 professores do nosso time aqui, a Val, o Arthur, a Vanessa, o Léo e mais alguém que estiver aí pro caminho. Nós vamos começar a partir de semana que vem a série sobre Romanos, então estou muito feliz, muito animado de poder encerrar essa série bem, como a gente fez aqui, e por começar Romanos, que é uma carta incrível, com muito aprendizado, com muito conhecimento. Nós usamos, né, até na Cosmovisão Profética aqui um pouco o livro de Romanos, então vai ser um período incrível. Nós temos aqui a nossa agenda, né, toda terça o Lab, nós vamos estrear essa série nova. Nós temos de domingo o nosso culto às 10 da manhã e às 19 horas, e nós vamos começar uma série nova que é surpresa ainda, mas começaremos a partir deste domingo. Galera, muito obrigado por assistir, um abraço, Deus abençoe você, e não se esqueça que você é uma cópia de Jesus. Valeu!